pessoas. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Não estão com frio hoje? Vamos lá, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Vamos falar hoje sobre a defesa de Pedro. Quase todos os escritores e comentários que nós temos uma estudada, eles falam sobre essa questão e também o título do capítulo, né? A defesa de Pedro. O capítulo 11 ele vai ser dividido até o versículo 18, que eu vou falar nessa noite, do versículo 19 até o 30. Domingo que vem, nosso irmão Rodrigo Majewski vai estar pregando aqui para nós, né, sobre a expansão do Evangelho a partir de Antioquia. Então, convite aos irmãos para que, além de chegarem cedo, não faltem ao culto, que provavelmente vai estar muito bom. Ok? Vamos ler o capítulo 11, então, a partir do verso 1, que diz assim: Chegando ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens, enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Há 3 domingos atrás, o pastor Leon pregou sobre o capítulo 10, que é exatamente o que diz o capítulo 11. É uma narrativa do que aconteceu no capítulo 10. A grande questão é que aqui é as próprias palavras de Pedro, ou é a visão do apóstolo Pedro daquilo que aconteceu, que ele estava presente. Nós vemos que aqui é Pedro relatando
a situação aos irmãos que o indagaram acerca daqueles acontecimentos. E a história é a mesma, não mudou absolutamente nada. A única questão é que quando Pedro fala, parece que salienta algumas questões que talvez nem mesmo ele, até mesmo no momento em que foi necessário dar testemunho do que havia acontecido, não houvesse notado. Porque nós vemos que há uma sincronia nos acontecimentos. E é mais ou menos isso que nós vamos falar nessa noite, para não sermos repetitivos com relação ao que já foi dito no capítulo 10. E a grande questão aqui é sobre os gentios. Nós vamos ver que é o acréscimo dos gentios a fazer parte da igreja do Senhor. E isso também vai ser tratado em Atos dos Apóstolos no capítulo 15. Haverá um concílio em Jerusalém para que seja definido finalmente a questão dos gentios na igreja do Senhor. Então nós vamos ver que há este episódio, ele acontece, porém o problema ainda vai persistir. O último versículo que nós lemos que diz que ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. Eles não retiraram do coração, apenas houve um apaziguamento da situação, mas que ela vai vir à tona novamente, sendo necessário, no capítulo de número 15, o concílio em Jerusalém, que vai dar aí as corretas diretrizes para essa questão dos gentios. Começando pelo versículo 40 do capítulo 10, que diz assim: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Sabendo nós da história de Pedro e Cornélio, o capítulo 10, versículo 40, termina dizendo que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E que ainda após o seu batismo, permaneceram com eles alguns dias na casa de Cornélio. Não sabemos exatamente quantos dias ou qual é o período de tempo em que Pedro, mais os 6 irmãos da cidade de Jope, permaneceram com Cornélio, mas foram algum tempo. E aí no versículo 1 do capítulo 11 diz que chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. De que maneira, meus irmãos, a notícia chegou? Eu não sei. Eu sei que quando chegou ela causou alvoroço. Porque diz ali que primeiro chegou aos apóstolos. E chegando aos apóstolos, os irmãos também ficaram sabendo que a palavra de Deus tinha chegado também aos gentios. Então entramos no versículo de número 2, que diz que quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram. Nós vemos que a história chega antes do que Pedro. O acontecido, o alvoroço de que a palavra de Deus, o Evangelho, não estava mais só entre os judeus. Porque é interessante que nós vamos ver que Lucas, o escritor, ele vai ressaltar que no versículo de número 3, na verdade entre o versículo 1 e o versículo 3, que há um grupo entre os irmãos que pode ser considerado mais extremistas, que são estes que os arguiram. E por que isso? Porque todos os cristãos eram judeus. O Evangelho não tinha ainda chegado aos gentios até o episódio de Cornélio. Mas dá a entender que é um partido, é um grupo, são alguns que estão descontentes com essa situação. E quando Pedro sobe a Jerusalém, e aqui é uma outra coisa muito interessante, porque Pedro não é convocado a dar explicações. Nós não vemos em nenhuma parte do texto em que há uma convocação dos membros, dos apóstolos da igreja em Jerusalém para que Pedro vá. Não, diz que quando Pedro subiu, e ele foi, ele decidiu ir a Jerusalém. Então nós vemos que não há um chamado dos apóstolos. Mas é interessante que Pedro, quando vai a Jerusalém, de alguma maneira nós vemos que ele sabia que as coisas aconteceriam mais ou menos assim. Que ele seria questionado, que ele teria que dar explicações. Tanto nós vamos ver que quando ele vai, ele leva junto os 6 irmãos que estavam no episódio de Cornélio. Ou seja, é como se ele prevesse que ele tivesse que dar explicações.
e junto dele então ele leva as testemunhas do acontecido, que também eram judeus, que também faziam parte dos cristãos, os convertidos. Então nós vemos que a grande questão é essa: por que é que os judeus estão se convertendo? Só que há um problema mais grave, porque quando Pedro chega e no verso de número 3 ele é indagado, olha o que eles dizem: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. A pergunta não é por que pregou o evangelho a quem não era judeu. A pergunta não é por que você pregou aos gentios. Não é aqui uma questão teológica, o ponto principal em que Pedro está sendo indagado. Pelo contrário, no verso número 3 diz: tu entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Eles estão se referindo à lei, aos preceitos da lei. E aí, eu anotei algumas questões que eu não gostaria de deixar de passar para repassar aos irmãos, que é do versículo 1 ao versículo 3. Nós temos como base para os nossos estudos de Atos dos Apóstolos o livro A Mensagem de Atos, de John Stott. E ele separa o versículo 1 ao versículo 18 de 4 maneiras: a crítica, a visão divina, a ordem divina, a preparação divina e a ação divina. É interessante que o John Stott, quando ele vai dar essa descrição dividida nestas partes, ele chama de 4 bordoadas que Deus deu em Pedro. Porque em cada uma delas, Deus está formando a visão de Pedro com relação a pregar o evangelho aos gentios. Então ele chama de 4 bordoadas que Deus dá no apóstolo Pedro. E nós vemos no verso de número 3 a questão da crítica. E o problema era: por que entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Ali estava a crítica por Pedro ter rompido a lei cerimonial da pureza, de não comer com os circuncisos, de não comer com quem não era circuncidado, com quem não era judeu. Pedro ali ele está sendo acusado de ter rompido uma lei cerimonial acerca de não comer com quem não era judeu. Então eles perguntam: por que tu não apenas entrou na casa deles? Pedro, que coisa terrível! Tu não devia ter entrado na casa deles, mas pior, tu comeu com eles, Pedro. E há tantas vezes nós vemos que algumas coisas em que os fariseus acusam a Jesus, em que os fariseus acusam os discípulos de Jesus, em que os fariseus chegam para Jesus e dizem: mestre, os teus discípulos, eles estão lá com os pecadores. É mais ou menos isso que eles também estão dizendo. E aí em Marcos, capítulo de número 7, eu gostaria de ler com os irmãos palavras de Jesus. Marcos, capítulo de número 7 e o versículo 19. Que Jesus ele trata sobre essa questão, e parece que os membros, os convertidos judeus ainda não tinham entendido muito bem. É Marcos, capítulo 7 e o versículo de número 19. O título do capítulo 7 é Jesus e a tradição dos anciãos. O que contamina o homem? E no verso 19 Jesus diz: porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou eles puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicidas, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. No verso do capítulo 7, 19, Jesus diz que o que contamina não é o que entra, mas sim é o que sai. Não é os alimentos que eles estavam questionando no episódio do capítulo 7. Jesus já havia neste ponto abolido essa questão, mas mesmo assim, no capítulo 11, no verso 3, Pedro está sendo indagado. Não porque é que os gentios estão se convertendo e a palavra de Deus está causando efeito, mas Pedro, por que tu comeu com circunciso?
havia uma crítica contra ele sobre isso. Esta crítica vem por parte dos da circuncisão, extremistas, porque na verdade todos os cristãos eram judeus até aquele momento. Diziam que os gentios tinham que serem circuncidados. Não entendiam que o Evangelho é que libertaria, que o Evangelho é que salvaria, o Evangelho transformaria. Eles entendiam que, para que os gentios chegassem até a igreja do Senhor, primeiro eles precisariam se tornar judeus através da circuncisão e depois seriam agregados à igreja do Senhor. E aí, John Stott diz que isso é um preconceito racial e religioso. E neste episódio do apóstolo Pedro, este preconceito foi vencido. A questão deles não é teológica, a questão dele é racial, é preconceituosa. É aquilo que Jesus já havia abolido, eles ainda entendiam que deveriam continuar realizando. E dentre todas as coisas que me destaca dos 18 versículos, e eu vou adiantar porque não vou conseguir me conter, é o versículo de número 17, que diz assim: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro está perguntando: se Deus fez isso, quem sou eu para impedir quando Deus quer fazer? Meus irmãos, quem era eu? Eu não fiz nada, foi Deus quem fez. Mas não satisfeitos, aqueles irmãos aí, é como dissesse: Pedro, nós não queremos saber o que Deus está fazendo, nós queremos saber o que você descumpriu a lei. É como se houvesse um entendimento extremamente errado, de cunho preconceituoso, de cunho de um preconceito racial, cultural e religioso. E é então que nós vemos a resposta do apóstolo Pedro. Versículo de número 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo... Pedro, ele começa então, de maneira cronológica, a dar explicação de como foi que as coisas aconteceram. E eu, meus irmãos, imagino eu, e alguns dos comentários que nós lemos também dizem isso, de que Pedro deve ter ficado atônito quando ele começou a contar a história. Não, aconteceu assim, 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 e de repente como se caísse a ficha. Mas como que pode? Tanta coisa sincronizada. Porque nós vamos ver o episódio mais ou menos destacado em 4 dias. Nós vemos que Pedro, ele começa dizendo no verso de número 5: eu estava na cidade de Jope orando e no êxtase e tive uma visão. Pedro começa o relato a partir de si, do seu episódio, do seu testemunho, daquilo que aconteceu com ele. Mas é interessante que quando Pedro começa a dizer: eu estava em Jope, eu estava orando e tive uma visão num êxtase. Mas é interessante que talvez algum dos ouvintes de Pedro pensasse: então aí começou a coisa. É aí então que nós vamos entender o que aconteceu. Mas na verdade, quando Pedro começa a dar o seu relato, ele mesmo vai entender e os seus ouvintes vão observar que quando Pedro acha que a coisa começou a acontecer, na verdade Deus já estava agindo muito antes. Porque nós vemos que após a sua visão, naquele mesmo instante, 3 homens vindos de Cesareia bateram na porta onde ele estava e perguntaram: é aqui que está Pedro? Então quando Pedro acha que Deus está começando a agir, na verdade Deus já estava agindo. Porque para que os homens chegassem até ali, provavelmente em um período anterior, Deus já tinha dado uma visão, e Deus já tinha falado com Cornélio, que havia obedecido àquela visão, obedecido à voz de Deus, e enviado aqueles homens. Então nós chegamos aonde Pedro diz: na verdade o começo não é o começo. Na verdade, quando Pedro ele relata que estava orando, Deus já estava agindo muito antes de Pedro começar a orar, muito antes de Pedro ter a visão daquilo que haveria de acontecer. E isto é algo maravilhoso. E para tentar
meus irmãos, é uma lição muito interessante. Porque às vezes parece que uma grande visão dentro do mundo evangélico é: eu começo a orar e Deus age. É porque eu comecei a orar, não, então a partir daí Deus agiu, porque eu orei. Nós vemos que a coisa não é desse jeito. Porque Pedro, ele está assim, no seu devocional, na sua vida de comunhão com Deus, ele está assim no envolvimento de pregar o Evangelho, de expandir o Evangelho através do ID de Jesus. Mas não é assim. Mas Pedro continua. A primeira questão em que nós queremos ressaltar é a visão divina. É interessante, meus irmãos, porque Cornélio ora e Deus dá uma visão. Pedro ora, Deus também dá uma visão. Cornélio está lá na sua piedade, no seu temor, e Deus diz para ele: envia 3 homens até Jope. E aí Pedro está orando, Deus dá uma visão, e Deus diz: e tu vai até Cesareia. Quer dizer, meus irmãos, há uma sincronia perfeita, uma cronologia em que Deus está guiando todos os agentes em prol da vontade dele. E os agentes, eles são, de certa maneira, passivos, porque eles entendem que eles estão fazendo o que deve ser feito. Mas ao mesmo tempo em que eles são passivos, quando eles ouvem o chamado divino, eles também obedecem à ordem de Deus. Mas em todas estas coisas, Deus está no controle. Então muitas vezes, quando nós oramos e as coisas não acontecem, Deus continua no controle. E quando nós oramos e as coisas acontecem, Deus também continua no controle. É interessante esse episódio do capítulo 10, do capítulo 11, que ainda vai se desenrolar lá um pouco no capítulo 15. É a soberania de Deus guiando a sua vontade. É Deus guiando o seu querer. Porque nós vemos, semana que vem nós vamos ver a questão do Evangelho sendo expandido, que a partir do meio do capítulo 11, que é o relato dos cristãos sendo reconhecidos como os cristãos, e a partir dali o Evangelho vai tomar o rumo para fora, totalmente de Jerusalém, de Israel. Nós vamos ver que era a vontade de Deus. É interessante que quando Pedro diz que o Espírito desceu, é como se ele se recordasse, porque ele diz: aconteceu a nós também. Mas só que um dos escritores diz que há aproximadamente cerca de 10 anos entre o acontecido do Pentecostes e este episódio do Espírito Santo descer sobre a família de Cornélio. Mas ele diz: meus irmãos, aquilo que nos aconteceu, aconteceu de novo. O Espírito Santo desceu e tomou conta das nossas vidas. Pois bem, aconteceu de novo. Mas agora não aconteceu a nós, que já fomos alcançados, que já fomos recebidos, já fomos selados pelo Espírito. Mas agora aconteceu aos gentios. O Pentecoste entre os gentios aconteceu. O Espírito Santo desceu. Não desceu porque nós queríamos. Porque é interessante o relato de Pedro. Ele diz: eu preguei, e de repente o Espírito Santo caiu. Não como Pedro dissesse: meus irmãos, eu não disse que era para o Espírito descer. Não fui eu que ordenei. Essa coisa não foi feita por mim. Não fui eu que fiz este movimento. Eu apenas preguei. A obra é do Espírito. Não fui eu que operei. Isso é outra questão muito interessante com relação a nós hoje. Que há tanta gente realizando a obra de Deus, pregando, fazendo, mas muitas vezes tomando para si o mérito. Não, eu fui lá. Quantos de nós já não ouvimos? Eu preguei e 20 foram batizados com o Espírito Santo. Aí com certeza alguém diz: não, convido o fulano porque quando ele prega Deus batiza, como se fosse por ele. E Pedro está dizendo: meus irmãos, não fui eu, o Espírito quis. É interessante que uma das aplicações que nós vemos nos evangelhos sobre o Espírito Santo é vento. No Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, diz que vem como um vento. Ele é livre, ele faz. E Pedro está dizendo isso: não fui eu, meus irmãos, o Espírito desceu. Mas é interessante porque Pedro pregou, e essa é a questão. Deus estava introduzindo os gentios na igreja, mas Pedro pregou.
ele ouviu a voz de Deus e foi conforme a visão e a mensagem que ele ouviu, e ele pregou. Nós não movemos o Espírito, nós não dominamos o Espírito, mas nós temos a incumbência de pregar o Evangelho e deixar que Deus haja, de falar do Evangelho, proclamar o Evangelho, dizer acerca da pessoa de Jesus, e apenas isso, e deixar que o Espírito de Deus faça a obra. Porque nós somos tentados a dizer aos amigos, nós somos tentados aos familiares, nós somos tentados aos queridos por muito amor, em tentar fazer a obra do Espírito, em tentar convencer através das nossas palavras, em tentar trazê-los, sim, por aquilo que nós fizemos, da maneira como nós falamos. Mas Pedro então nos diz: eu apenas preguei, o Espírito fez o que ele queria fazer, porque ele é livre. O apóstolo Pedro, então ele diz, no verso de número 5, que ele estava orando. Então desceu como um lençol pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves do céu. E ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo, tudo se recolheu para o céu. Em apenas uma única visão, Pedro ouve 6 vezes a voz de Deus. A voz diz: mata e come. E aí ele diz: não, Senhor. Então novamente Deus diz: ao que Deus purificou, não consideres comum. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 2 vezes a voz falando, 6 vezes Pedro ouve a voz de Deus. É um episódio muito interessante, meus irmãos, porque foge um pouco do que o Novo Testamento ele vem nos propondo, as epístolas paulinas vêm nos propondo, porque nós vemos que há algumas visões no Novo Testamento, mas não é uma coisa assim de um número extraordinário. Mas Pedro, por 6 vezes, ouve a voz de Deus dizendo a mesma coisa. É interessante que o lençol que desceu diante de Pedro, há um escritor que diz: o lençol é a igreja, que irá conter todas as raças e classes sem distinção alguma, porque é o que Deus purificou, não consideremos comum. Aleluia. Ele interpreta como se o lençol fosse a igreja. E aí Pedro diz que, na sua visão, dentro do lençol havia quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves do céu, coisas que eram impuras para os judeus comerem, mas a voz de Deus diz: mata e come. Então ele diz que o lençol simboliza a igreja, e que dentro da igreja haveriam todos os tipos de pessoas, que irá conter todas as raças, todas as classes, sem distinção. A questão da acepção em que os irmãos estavam promovendo, que não era uma acepção da paz.